Bom, pessoal, agora a gente vai começar a entender um princípio básico, né, que são as variáveis. Legal? Simplesmente variáveis. Então, o que eu gostaria de perguntar inicialmente para você é: você sabe o que é uma variável? Né? Então, somente para a gente registrar, né, eu vou fechar esse arquivo anterior e vou criar um arquivo chamado index.php e no final desse vídeo, ok, eu vou renomeá-lo para 2 underline trabalhando com variáveis.php. Legal? Como a gente fez no exercício anterior. Você vai perceber também que eu aumentei um pouco a fonte aqui do meu Aptana para que você consiga enxergar um pouco melhor aí, caso fique um pouco pequeno na sua tela e etc. Ok? Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho o abre e o fecha PHP, né? A gente fez um pequeno olá mundo e agora nós temos que entender o que são variáveis. Coisa básica, variável é algo que varia, ok? Senão seria uma constante, algo que mantém sempre o mesmo valor, ok? Na programação isso é coisa básica. Nós trabalhamos com variável o tempo todo, ok? E você deve estar me perguntando, para que eu uso as variáveis, né? Bom, nós usamos variáveis para, de maneiras infinitas, ok? Mas o princípio básico é o seguinte, eu vou dar um exemplo para você. Imagina que eu tenho uma calculadora, né? Ou que eu tenha qualquer operação que eu tenha que realizar, ou até mesmo apresentar um nome e etc. Eu vou ter que guardar esse valor para que eu possa utilizá-lo, né? E esse valor ele fica armazenado em uma variável. Por que ele fica armazenado em uma variável? Porque esse valor ele pode ser, mesmo sendo armazenado, ele pode ser mudado. Ok? Então, eu vou dar um exemplo muito simples para você. Quando nós estamos navegando na internet e nós temos, por exemplo, um site que tem um formulário e você se cadastra, esses dados que são cadastrados no site, eles são enviados com nomes de variáveis para o nosso sistema e a partir desses nomes nós tratamos essas informações para armazenar ou até mesmo para reexibir, ok? Nós vamos começar com um exemplo bem simples agora, ok? Primeiramente, você tem que entender a sintaxe. O que é a sintaxe? A forma com que é composta uma variável, né? Por exemplo, eu vou criar uma variável com o nome de x, ok? Então minha variável é x. Pode ver que eu coloco o dólar, né? Aqui o cifrão, né? Seguido de x sem espaço. E depois falo que é igual a 1, por exemplo. E ponto e vírgula. Isso, o que está acontecendo com o meu programa? Eu estou falando o seguinte: armazene na variável x o valor 1. Ou seja, o valor que está na direita é colocado na nossa variável que fica à esquerda. Sempre seguido depois de um ponto e vírgula. Eu vou falar uma coisa para você. Se tiver um programa que tenha 10.000 linhas, e se em uma dessas linhas estiver faltando um ponto e vírgula, o seu programa não vai funcionar. Ponto. Ok? Nossa, mas por causa de um ponto e vírgula? Sim. Isso é uma regra básica, ok? Isso está delimitando que acabou, né, aí. Ou seja, nós atribuímos valor de 1 para a variável x, ponto e vírgula, acabou. O que vier depois, né, é outro bloco de informação. Mas essa informação aqui é delimitada através de um ponto e vírgula para acabar. Ok? Então nós armazenamos esse valor. Então eu vou salvar e vou acessar esse arquivo. O que você acha que vai acontecer? Hein? Então vamos lá. Eu vou abrir o arquivo aqui. /index.php, né? E ficou tudo em branco. Nossa, mas ficou tudo em branco por quê? Eu fiz tudo certinho, né? Por que ficou em branco? Porque simplesmente ficou mesmo. Nós não pedimos para imprimir, né? Ou seja, para exibir esse valor.
nós apenas falamos para o programa colocar uma variável x com um valor de 1. E acabou, morreu aí. O programa colocou a variável com o valor de 1 e acabou. Legal? Agora, se eu fizesse o seguinte, colocasse aqui eco x, que é o nome da minha variável, o que você acha que ia acontecer agora? Lembra? O eco é quando a gente exibe uma informação na tela. Legal? Então eu vou colocar eco x e vou acessar novamente. Vamos ver o que acontece. 1. Ou seja, ele fez o seguinte. Ele mandou imprimir o valor da variável x. Qual que é o valor da variável x? É igual a 1. Então ele imprimiu 1 na tela. Legal? Então isso é o trabalho que é feito através de variáveis. Legal? Nossa, dá pra gente trabalhar com isso de diversas formas. Nós vamos ver isso, ok? Mas nós temos que entender primeiramente os conceitos básicos. Outro ponto importante. Você percebeu que nós colocamos x é igual a 1. E se eu quisesse armazenar um nome, por exemplo? Então eu vou criar uma variável nome, ok? E vou falar que o nome dela é school of net. Nossa, mas por que você colocou essas aspas aí? Deve estar perguntando. É o seguinte. Quando nós colocamos apenas o número 1, o sistema, a linguagem, o PHP, ele entende que esse valor 1 é o número inteiro. Ou seja, número 1, 2, 3, 4, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok? Então nós não precisamos colocar aspas. Porém, quando nós colocamos um valor com letras, né, ou letras e números, o que acontece? Simplesmente, nós obrigatoriamente nós temos que colocar ou aspas simples, né, dessa forma, ou aspas duplas. Legal? Se nós não colocarmos, ele simplesmente vai dar um erro. Você perceba que o Aptana ele ajuda muito. Olha que legal, eu vou colocar aqui, ó, olá. Pode ver que ele já vai marcar depois essa linha como caso isso simplesmente não tenha uma sintaxe correta, ok? Pode ver que ele já está marcando com um xizinho aqui, falando que, ó, erro de sintaxe, ok? Por quê? Porque nós não colocamos a aspas. Se eu voltar somente para o número, ele vai funcionar normalmente, ok? Então, se eu colocar aqui eco nome, legal? O que vai acontecer simplesmente? Ele vai imprimir school of net. Legal? Então, isso é o trabalho, né, que é feito com variáveis. Né? Recapitulando, variável sempre tem, né, o cifrão e depois o nome da variável. A variável ela não pode começar com número, o nome dela, ou seja, eu não posso... não é legal trabalhar dessa forma, né? Não vai funcionar. Ela obrigatoriamente tem que começar com uma letra, ou ela pode começar inclusive até mesmo com underline, mas ela não pode ter espaço entre o cifrão e o nome, e também não pode começar como número, como lhe disse, ok? Então aqui eu vou comentar. Nossa, o que é isso? A gente está falando de variável. Comentar, na realidade, é somente para a gente não se perder no código. Eu vou colocar o sustenido, tá vendo esse símbolo aqui de sustenido? E vou colocar aqui, ó, número inteiro. Nossa, mas não vai dar erro? Não. O PHP entende que tudo que tiver esse sustenido, que começar nessa linha dessa forma, essa linha vai ser ignorada pelo PHP. Porém, a gente vai poder ler normalmente para que nós possamos guardar essa informação. Legal? Então, quando eu colocar aqui, ó, número inteiro, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui chamar de string. Né? O string é esse conjunto de letras e números aqui, né? Ou espaço, né? Que nós possamos ter aqui, que nós temos nesse caso. Né? Ou seja, nome é igual a school of net. O valor da variável nome é uma string, ou seja, é do tipo string. E, no caso do PHP, né, do x é igual a 1, né, é um número inteiro, ok? Ou seja, é um int, ok?
E isso aqui é um string. Legal? Somente para que você consiga. Então eu falo assim, olha, tá vendo aquele string? Você já associa que é uma letra, né? Um espaço, uma frase, né? Mas não necessariamente apenas um número sozinho. Ok? Bom, pessoal, praticamente é isso o nosso trabalho básico aí com variáveis. Né? Esse é o básico do básico. Você vai ver que a gente vai poder trabalhar e manipular essas variáveis de várias formas. Mas como assim manipular? Vou dar um exemplo. A pessoa digitou um e-mail que não existe, não colocou o arroba. Então a gente vai aprender, por exemplo, fazer uma validação e falar o seguinte: poxa, esse e-mail não tem arroba. Se não tiver arroba, né, o e-mail que foi passado, quer dizer que o e-mail não é válido, por exemplo. Então a gente, nesse ponto, a gente está validando, né, essa string, esse valor que foi passado, para a gente tomar alguma decisão. Legal? Bom, pessoal, praticamente é isso. Esse é o basicão de string. O que eu vou fazer? Eu vou renomear, então, isso aqui para 2 underline trabalhando com variáveis .php para saber que é o exemplo número 2 desse nosso capítulo, ok? Dei um ok, renomeou e maravilha então. Um grande abraço e até a próxima.